Graças a Pai, meus irmãos e irmãs, vamos ler hoje Jeremias capítulo 39 ao capítulo 43. Diz assim a palavra do Senhor. Jerusalém foi tomada, era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês. Aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Mergal, Sarezé, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezé, Reb-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deles. Também mandou matar todas as autoridades de Judá, mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram, e ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou a terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que não tinham, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça mal nenhum. Faça com Jeremias o que lhe disser. Assim Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzaraban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. E eles se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue à mão dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá em espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Capítulo 40. Palavra que foi dita a Jeremias, a parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Agora eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fica aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente, e o deixou a ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo, que ainda havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que ele havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e o filho de Efaí, o Netofatita. Jezanias, filho de Maacatita, com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, escolham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Endom, e os que haviam em todas aquelas
terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram em todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque deixar que ele venha para o assassiná-lo, fazendo com que todo Judá se reuniu à sua volta, seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça isso, porque isto que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Capítulo 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens, para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão, enquanto comiam juntos em Mispa. Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio e espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei de Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam em Gedalias, em Mispa, e os caldeus, homens de guerra que achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com os cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhavam. Ao encontrá-los, disse-lhes: Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas, quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram no campo os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto a grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa. Depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reunir os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que haviam recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerutimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, e a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Capítulo 42. Então todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor.
o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhe disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então lhe disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você, seja ela boa ou má. Obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, a obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fomes e ali vamos morar, neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva o escape do mal que trarei sobre vocês. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são remanescentes de Judá: não vão para o Egito, estejam certos que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando, à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Depois conte-nos tudo que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhe contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada o que ele mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejaram ir para morar. Capítulo 43. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo e todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o haviam enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isto que você está dizendo. O Senhor, nosso Deus, não ouviu dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor, para ficar na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que todas as nações para as quais haviam sido dispersos tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres, as crianças, as filhas dos reis, e todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterra-as na argamassa do pavimento, que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas, virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte vai para a morte, quem é para o cativeiro vai para o cativeiro, e quem é para a espada vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Palavra de hoje, pastor.